Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então estamos aí de novo, mais uma semana de Noite do Dharma. E agora vamos ter a live da Noite do Dharma especial do Dia dos Pais. Espero que vocês tenham tido um ótimo Dia dos Pais. O meu foi muito bom, aqui em casa foi muito legal. Eu ganhei o presente Dia dos Pais, foi um par de pantufas do Chewbacca, assim, que mais eu poderia querer. Então estamos muito satisfeitos aqui. E a gente sabe, assim, né, que não dá para um pai querer rivalizar com a mãe. A mãe, ela, assim, é muito... ocupa, né, um local de destaque na vida das pessoas, assim, que é incomparável, né, não dá para competir. A gente vê isso até mesmo pelo comércio, né, no Dia das Mães e Dia dos Pais. Eu já vi, alguns anos atrás, não sei se ainda se mantém, assim, as estatísticas de que no Dia das Mães, às vezes tem 20%, né, por cento a mais de vendas, né? Mas a gente vai dar uma moral aqui para os pais, porque os pais são legais também, né? Então a gente vai dar aqui fazer a nossa homenagem para o Dia dos Pais, falando um pouco sobre o Dharma do pai, essa figura tão importante assim no mundo, né? É tão importante a ponto dos Vedas falarem, né, que ninguém pode ser um pai se ele não puder ajudar o seu filho a alcançar a liberação, né? O pai, ele tem um papel assim realmente fundamental na vida espiritual dos seus filhos, né? O pai não é só o provedor, né, material. O pai deveria ser também um provedor de vida espiritual, né? Então vamos ver o que os Vedas falam sobre o Dharma do pai. Então, primeiro, antes de mais nada, os Vedas falam que o pai tem um papel fundamental antes da concepção de uma criança, né? O primeiro papel do pai é realizar o que se chama de Garbhadana Sanskara. Garbhadana Sanskara é o processo para selecionar que uma alma boa, né, que uma alma avançada no caminho do Dharma venha para esse mundo, né? Então, antes da concepção, assim, tudo o que está ligado, assim, a relação do pai e da mãe, né? Como eles estão se sentindo em relação um ao outro, ou como eles estão se sentindo com o fato de terem um filho, né? Ou como eles estão se sentindo em relação à própria vida deles particular. Tudo isso influencia na seleção de qual alma vai nascer como filho daquele casal, né? É dito que os sânskaras, ou seja, os pensamentos, desejos e sentimentos do pai, se combinam com os sânskaras, né, os pensamentos, desejos, né, e sentimentos da mãe, e isso ajuda a atrair uma alma específica. É claro, né, a gente vê que os Vedas mostram como tem muitas questões kármicas por trás disso, então, assim, isso não é uma coisa que a gente consegue entender completamente, super determinística. Às vezes, assim, um casal que não é tão legal, que não estão num bom momento, ou que eles mesmos não são boas pessoas, podem atrair um filho maravilhoso que está vindo para ensinar algo relevante para eles, ou então, né, vice-versa pode acontecer também, mas os Vedas explicam que, de uma forma geral, é isso que acontece, né? Então, é dito que a mentalidade da mãe é especialmente importante. Então, o primeiro Dharma dos pais, segundo os Vedas, é fazer com que a mãe fique muito confortável, muito feliz, se sentindo muito segura. Os Vedas, inclusive, falam que quando um casal decide ter um filho, que o homem ele deve chegar e limpar a casa, decorar a casa para a esposa, cozinhar para ela, deixar ela assim muito à vontade, muito feliz, né? Muito satisfeita. Isso antes de ter a concepção em si mesmo, né? Isso é para deixar ela extremamente feliz, escolher com cuidado as palavras que vai falar para ela, né? Fazer com que ela se sinta confiante, porque ter um filho é uma coisa que a gente sabe, né? Assim, suscita uma instabilidade, né? A gente não sabe como vai estar a nossa situação financeira no futuro, a gente não sabe como vai ser a saúde da criança, a gente não sabe como vai ser a estabilidade política do mundo, né? Imagina, toda hora esse mundo aparece, assim, algum obstáculo, algo novo, é um mundo de instabilidades, né? Então é normal que as pessoas fiquem instáveis, mas a instabilidade ela não é um bom sentimento, não é um bom pensamento que a gente
pra gente ter, né? Se a gente quer ter um filho, se a gente quer atrair uma alma, não, a gente tem que estar confiante mesmo, né? Inclusive, a gente deve estar desejando que a alma que vai vir, ela vai ajudar a contribuir para esse mundo, né? Não é só que a gente quer, assim, ter um mundo estável, tranquilo, para os nossos filhos nascerem num mundo felizes. Não, a gente tem que querer filhos que vão fazer esse mundo se tornar um local estável, seguro e feliz, né? A gente tem que inverter a lógica, a gente tem que querer, assim, trazer almas para esse mundo que vão, assim, viver o seu Dharma de forma tão plena que vão conseguir curar as feridas do mundo, né? Inclusive, existe um processo dentro dos Vedas chamado de Payovrata. Payovrata é quando o casal que quer ter um filho, eles sentam junto e analisam, falam, poxa, o mundo está precisando desse tipo de gente, assim, né? Então, vamos meditar para vir esse tipo de alma, né? Que tem esse tipo de Dharma, né? Por exemplo, agora que a gente está numa época que, por causa do aquecimento global, a gente sabe que vão ter várias questões assim muito iminentes nas próximas décadas, né? Então a gente precisa de pessoas que estejam realmente conscientes, que possam batalhar pela sustentabilidade dos recursos desse mundo, né? Então atrair alguém que possa vir e cumprir esse Dharma, isso é possível, né? Ou então, poxa, o mundo está precisando mesmo de consciência espiritual, a era de Kali está avançando, vamos trazer alguém que tenha a capacidade de propagar o conhecimento espiritual, né? Então até isso, né, de meditar antes da criança vir, tudo isso é muito legal, né? E isso já faz com que você vai criando, o casal junto já vai criando uma relação com a criança que nem veio ainda, né? Isso é muito legal. A expectativa, você já se prepara psicologicamente, né? Então é muito importante que a mãe ela esteja muito tranquila, muito confiante, sabendo que ela vai poder contar, né, ali com o pai da criança, isso tudo antes da criança nascer. Tem até uma história que eu vou contar aqui, mas é uma história bem exótica, para falar a verdade, né? Uma história muito inusitada, mas eu vou contar. Que é a história de como nasceu os príncipes da dinastia Kuru, né? A dinastia Kuru, ela é a dinastia de onde nasce Arjuna, por exemplo, né? O herói da Bhagavad Gita. Então, Vichitravirya, que era o rei da dinastia Kuru, ele tinha duas esposas e ele falece antes de ter filhos com essas esposas e elas ficam preocupadas em como ia continuar a dinastia a partir dali, né? Não tinha nenhum herdeiro à dinastia, não tinha mais ninguém. Então, o que elas fazem é que elas decidem ter um filho de um grande sábio, né? Elas resolvem convocar um grande sábio que pudesse ter um filho com elas, para que esses filhos eles pudessem herdar a dinastia, herdar o trono, né? E permitir que o reino permanecesse vivo, né? Então, elas convocam Vyasadeva, que é o grande sábio que escreveu os Vedas, né? E ele estava nos Himalaias, então ele vem para ter um filho com elas. É dito que em outras épocas isso era permitido, né? Era aceitável culturalmente. Então ele vem e tem um filho com elas, assim, por uma questão de Dharma mesmo, né? Porque para manter aquela dinastia viva, né? Então o que acontece é que ele chega com uma aparência assustadora dos Himalaias, né? E a primeira rainha, quando vai ter uma relação com ele, ela fica assustada com a aparência dele, porque ele estava, assim, realmente, né, muito magro e com os cabelos, assim, estranhos. Tinha acabado de vir do Himalaia, onde ele estava fazendo austeridade, então ela fecha os olhos, né? E ela estava, assim, muito assustada com o aspecto físico dele. E aí o bebê que nasce dali é Dhritarashtra, né, aquele rei cego do começo da Bhagavad Gita, que é o pai de Duryodhana, né, do rival de Arjuna, né? Então, ele é cego por causa disso, porque a mãe dele estava assim horrorizada com o aspecto físico do pai dele, né? Fechou os olhos, estava incomodada com isso. E aí depois a outra rainha, quando tem relação com Vyasadeva, ela tá pálida assim, né, de assustada com como ele estava, né? E aí o filho que eles têm chama-se Pandu. Pandu, né, significa aquele que é pálido. É o pai de Arjuna, né? Então ele nasce pálido porque a mãe estava pálida na hora, né? E depois, Vyasadeva, ele também tem relação com uma terceira moça que era assim, a empregada dessas rainhas, né?
porque elas queriam um conselheiro. Assim, a criança que nascesse daquela relação ia ser o conselheiro dos filhos dela. E essa moça, ela estava muito honrada com o fato de poder ter um filho com um sábio como Vyasa. E aí a criança que nasce é um super sábio, que é Vidura, né? Assim, ele é muito gentil, muito amoroso, porque a mãe estava se sentindo honrada de poder ter aquele filho, né? Então, assim, a história é muito exótica pra gente, né? Porque culturalmente pra gente parece uma coisa muito estranha, mas a história ela ilustra bem o ponto assim de que como os filhos eles são um espelho não só do pai e da mãe, mas como são um espelho da relação entre eles. Então, muito importante assim, primeiro ponto que os Vedas falam sobre o Dharma do pai é garantir que a mãe esteja assim tranquilona, de boas, né, muito afim de ter aquele filho, muito feliz de poder ter aquele filho junto com aquele pai, né? Isso é muito importante. E para isso eles têm que ter uma relação de amizade, de companheirismo, né? De cumplicidade muito grande, né? Então estabelecer essa relação é o primeiro papel de um pai. Mas aqui a gente está falando, né? Esse primeiro papel que os Vedas falam é um papel que só um pai biológico pode cumprir, né? Mas a gente sabe que pai é aquele que cria, né? Então também tem pais adotivos, tem avós que são como pais, né? Tem mães que são as duas coisas, né? São mãe e pai junto. Então, apesar do primeiro dharma que a gente ter falado são exclusivo dos pais biológicos, todos os dharmas que a gente vai falar a partir de agora, com certeza um pai biológico deve cumprir, mas todos aqueles que cumprem essa função também de pai, mesmo não sendo pai biológicos, podem cumprir os dharmas a seguir, né? Então esse é o primeiro dharma, né? Ajudar a atrair uma boa alma para esse mundo, ajudar a mãe a ficar feliz para poder ter esse filho. Agora, o segundo dharma de um pai é representar Krishna nesse mundo, né? Assim mesmo, representar Krishna. Krishna, ele é o pai original, como ele fala na Bhagavad Gita, eu sou o pai que dá a semente, né? Krishna é o pai de todos nós, de todas as entidades vivas. E os pais nesse mundo material, nós, como pais, devemos representar Krishna. Ou seja, tudo aquilo que Krishna faz em escala infinita e perfeita, com todas as almas que são todos seus filhos, nós devemos fazer com aquelas almas que, pela ação da providência, vieram nascer como nossos filhos nesse mundo, né? Então a gente tem esse dever de representar Krishna, assim como o mestre espiritual. Ele não é um representante de Krishna, ele não fala o mesmo conhecimento que Krishna fala, então o pai ele tem que se comportar, agir com os filhos, cuidar deles, protegê-los, assim como Krishna nos protege, né? E Krishna nos protege de muitas formas. Por exemplo, um jeito que Krishna nos protege é que quando ele vai nos instruir, quando ele vai nos educar, a primeira coisa que ele faz é levantar a nossa autoestima, é mostrar que nós somos capazes. Por exemplo, Krishna vai falar que a gente tem que superar o karma, mas antes de fazer isso, antes de pedir essa coisa tão difícil, ele vai e garante com que a gente se sinta confiante para assumir essa missão. Krishna fala sobre a importância de viver uma vida de renúncia no yoga, né? De oferecer tudo aquilo que existe nesse mundo para o próprio Deus, né? Isso é algo desafiador para nós que estamos assim sendo influenciados pelo egoísmo que existe no mundo material, mas Krishna, antes de pedir isso para a gente, ele lembra a gente que nós somos Satitananda, somos eternos, plenos de conhecimento e plenos de felicidade no nosso estado natural, e que agora nós não estamos conseguindo acessar essas qualidades, mas que se a gente seguir o processo que ele está falando, a gente vai ser totalmente capaz de recuperar essas nossas qualidades. E caramba, que bom ouvir isso, né? Que bom ouvir que a gente é eterno, que bom ouvir que a gente é pleno de conhecimento, que bom ouvir que a gente é pleno de felicidade, que bom ouvir que o próprio Deus confia que a gente é capaz, né? Aí tudo bem, depois ele pedir pra gente fazer algo, depois, né, ele instruir, educar a gente, mas ele está fazendo isso garantindo com que a gente tenha autoestima. Então esse é o primeiro dever de um pai, né? O primeiro dever do pai não adianta você educar uma criança, educar um filho, querer que ele se comporte de forma correta, se ele não confia no potencial dele. Na verdade, né, existe até um efeito na psicologia que é chamado de efeito Pigmalion, né? Às vezes é chamado também de efeito Rosenthal, que tem, né, o conto de Pigmalion, que o conto de Pigmalion
que Pigmalião ele é um escultor que ele esculpe uma estátua assim tão bela, né? Ele vê tanta beleza na estátua, apesar de ser só um pedaço de madeira, de madeira de pedra, né? Que Afrodite, a deusa do amor, ela resolve dar vida, né? Aquela estátua. E ela se apaixona por Pigmalião, que tinha esculpido ela, né? Então, Afrodite ela fica admirada com a beleza, não com a beleza da estátua, mas com a beleza que Pigmalião tinha visto na estátua, e isso faz com que a estátua tenha beleza de verdade, né? Então, assim, porque Krishna vê valor na gente, a gente se sente valorizado e a gente se sente confiante para assumir a missão, né, de seguir a vida espiritual. Então, a gente sabe que esse mundo é difícil, a gente sabe como a cobiça, a vaidade, os problemas que a gente enfrenta nesse mundo são todos terríveis, mas quando Krishna vai lá e nos ilumina dessa forma, a gente se sente seguro, né? E os avatares de Krishna agem assim também. Kapila Deva fala coisas assim muito pesadas nas suas instruções sobre Sankhya Yoga, né? De como discernir a matéria do espírito. Ele aponta vários erros nossos, mas antes de fazer qualquer coisa, ele vira e fala que nós somos capazes, porque somos partes de Krishna, né? Outro avatar de Krishna, que é Rishabhadeva, ele também vai descrever esse mundo como um local de perigos e que é muito difícil a gente transcender a matéria, mas antes de falar isso, ele descreve as glórias de quem tenta pelo menos se esforçar, né? Então a gente fica estimulado com isso e um pai deve fazer a mesma coisa com os filhos, né? O papel do pai demonstrar, antes de mais nada, confiança nas qualidades do filho, né? Mostrar que o filho é capaz, mesmo quando ele ainda nem desenvolveu, quando ele nem amadureceu as qualidades, porque o filho vai sentir, eu sou capaz, né? Então a gente normalmente fala muito sobre o papel do pai, assim, ser um porto seguro para os filhos, né? Dele ser sólido, que os filhos possam sempre contar com ele. Mas mais do que fazer isso, o pai tem que fazer com que os filhos possam contar consigo mesmo. Ele tem que mostrar, eu confio em você, não é só que você pode confiar em mim, mas eu confio em você, eu vejo que você tem um bom futuro, né? Então, assim, um erro grave na educação que um pai pode dar para um filho é querer que o filho atinja metas e seja alguém na vida e seja responsável, se ele nunca fomentou a autoestima no filho, né? Se ele nunca mostrou que eu sei que você vai fazer isso, eu tô aqui para te apoiar, mas eu sei que você já tem essas qualidades, né? E Krishna faz isso o tempo todo, né? Então esse é o primeiro dever de um pai, é estimular a autoestima dos filhos, né? Inclusive, Bhaktivinoda Thakur, que é o grande mestre de Bhakti do século XIX, ele fala que um dos 24 grandes defeitos que alguém pode ter na vida espiritual, uma das 24 imperfeições que pode atrapalhar nosso progresso no caminho do yoga, é justamente a gente ter uma infância frustrada, com baixa autoestima, cheio de carências. Isso é um problema, né? Ele fala que isso vai atrapalhar a gente pela vida toda, e isso é algo que a gente deveria tomar muito cuidado, né? Se isso aconteceu com a gente, e com certeza não devemos fazer isso com os nossos filhos, né? Não tem nada mais valioso do que um pai que fomenta, né? Essa confiança no filho, né? Segunda coisa que Krishna faz com a gente no processo dele nos educar é que Krishna sempre corrige os nossos erros. Mas ele não corrige a pessoa, ele nunca mostra assim que, olha só, você não presta, mas ele fala, olha, isso que você está fazendo é errado, né? Krishna é muito claro em mostrar todos os nossos erros nesse mundo, né? Krishna, assim, ele não é sentimentalista. A gente vê na Bhagavad Gita, Krishna é muito preciso em diagnosticar todos, assim, os erros na mentalidade de Arjuna. Se a gente vê todos os avatares de Krishna, todos eles, assim, são muito peritos em dar o papo reto, né? Eles vão lá e dão a letra mesmo, falam como que aquelas pessoas estavam agindo de forma errada. Krishna tem que mostrar os nossos erros para a gente poder se conscientizar deles, né? E às vezes Krishna tem que ser um pouco duro nesse sentido. Mas Krishna, ele sempre tem esse cuidado de, ao mesmo tempo que ele aponta o erro, ele fala, olha, você está fazendo isso errado, e o que me deixa chateado nisso é que você está fazendo isso errado, mas eu sei que você tem todo o potencial para não errar. A gente vê que Krishna, ele nunca cria uma hostilidade com as almas que estão em ilusão, com as almas que estão em Maya. Ele tem hostilidade pela situação onde elas estão. E isso que, né, incomoda ele, aquelas almas incríveis estarem em Maya. E Krishna faz todo o esforço possível para tirar as almas de Maya. É como Jesus fala, né? Nós temos que odiar o pecado, mas não o pecador. O pecador é só uma pessoa que está iludida, cometendo pecado, né? Então, a gente também tem que ter essa mesma postura de Krishna. Krishna, ele cria
a lei do karma, que é um jeito da gente entender os nossos erros, né? Um feedback dos nossos atos falhos, dos nossos atos egoístas, para a gente entender por que a gente errou, né? Krishna, ele também não é assim aquele pai tirano que quer que a gente obedeça a ele a qualquer custo. Não, ele ajuda a gente de várias formas, né? Através de guiana, né? Do conhecimento espiritual, e através de karma também, né? Quando a gente não aprende através do conhecimento, a gente aprende através do karma. Mas o karma visa a gente entender os nossos erros. E Krishna quer corrigir os erros, mas ele não quer mudar a gente. Ele aceita a individualidade das almas, mas ele não quer que as almas fiquem presas no egoísmo, né? Então o pai, ele também tem que ter esse caráter firme com seus filhos, né? Tem um tipo de pedagogia muito estranho que começou... Quer dizer, não sei com quem começou, mas ela se tornou popularizada com um tal de Dr. Spock, que não é o Dr. Spock bacana do Star Trek, mas era um pedagogo, né, que fez muito sucesso na década de 80, que ele fala que a gente não deve corrigir os filhos, porque os filhos aprendem melhor, eles mesmos aprendendo com os próprios erros deles, mas obviamente isso é tolice. Como que alguém vai aprender com os próprios erros se não tem ninguém falando que está errado, né? Isso não funciona. Né? Isso não tem nenhuma lógica do ponto de vista acadêmico, é só assim, uma coisa muito sentimental. Tanto que os filhos desse Dr. Spock aí, os 2 filhos que ele tinha se suicidaram na adolescência, né? Para ver que foi um fracasso completo esse projeto dele de educação. Eles não estavam, nunca tinham ninguém corrigindo eles, e aí quando eles se depararam com as dificuldades da vida, eles não tinham força, maturidade para aguentar isso, né? Então, um pai corrige seus filhos como Krishna nos corrige, mas corrige com afeto, corrige com amor, corrige os erros, não corrige a pessoa. Nunca fere a integridade da pessoa. Krishna é assim, né? Inclusive, um terceiro ponto que Krishna tem na nossa educação, Krishna usa uma terceira psicologia na pedagogia dele paternal, é que Krishna o tempo todo estimula a nossa autonomia, né? Krishna, ele vive dentro do nosso coração como a super-alma. E como a super-alma, ele está o tempo todo nos dando insights, mostrando pra gente o que a gente deve fazer, revelando o conhecimento, mas ao mesmo tempo oculto dentro do nosso coração. Então, tipo assim, ele dá o conhecimento, ele tá lá, como ele mesmo descreve, né, na Bhagavad Gita, que ele é o Upadrashta e Hanumanta, né? O Upadrashta é aquele que está vendo tudo de camarote, ele é a testemunha suprema de tudo que está acontecendo, está ali o tempo todo com a gente, vendo tudo, e Hanumana, ele tá deixando, né, como Hanumanta, tudo que a lei do karma se manifeste, com que tudo que a gente precisa para concretizar nosso processo pedagógico nesse mundo se manifeste na nossa vida, ele está ali cuidando da gente, mas ao mesmo tempo ele está oculto, né? Então, assim, Krishna age dessa forma, né? Ele fica... ele, por exemplo, não só ele nos dá autonomia, como ele admira a nossa individualidade, né? Porque cada pessoa, por exemplo, vai ter uma vocação diferente. E vai ter que usar essa vocação para servir a Krishna, para avançar no processo do yoga. Então, assim, toma, essa aqui é o seu Dharma, né? Vai lá e cumpre e vive esse Dharma, né? Krishna é desse jeito, ele está o tempo todo estimulando a nossa... Não só estimulando a nossa autonomia, não só isso, como ele está o tempo todo nos empoderando, né? Ele dá conhecimento, ele dá ferramentas espirituais para a gente ir lá e ser ativo, né? Krishna, por exemplo, nos seus passatempos, sempre que ele vem nesse mundo, ele faz coisas grandiosas, mas ele sempre deixa um devoto puro dele ir lá e fazer coisas mais grandiosas que ele ainda, né? E, assim, participar de missões incríveis, aventuras incríveis, né? Então, Krishna, ele não é um pai super protetor, né? Ele, assim, protege a gente. Krishna é o controlador supremo, mas o controle dele é invisível, né? Ele nunca deixa a gente se danificar. A alma passa por todas as experiências nesse mundo, assim, intacta, mas ao mesmo tempo que ele deixa a gente ficar tranquilo para poder fazer o que a gente tem que fazer, né? Ele tá ali por perto protegendo, mas ele também deixa a gente assumir riscos, porque ele entende que assumir riscos é algo importante para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, como pais, a gente também tem que fazer a mesma coisa. Por mais que a gente queira proteger o tempo todo, por mais que a gente queira tomar todas as decisões do filho, não podemos, né? Não é assim que Krishna age, não é assim que nós devemos agir também. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar lá sempre disponível para ajudar. Mas a gente também tem que entender
que erros fazem parte do processo de crescimento pessoal de todo mundo. Nós erramos para entender certas coisas e, assim, seria uma violência querer privar os nossos filhos de talvez cometerem alguns erros para aprenderem outras coisas, que nós não teríamos aprendido se não fosse errando, né? Isso faz parte, né? Então, dar autonomia, empoderar, tá por perto para ajudar, mas também deixar o filho assumir riscos. É o que Krishna faz com a gente, é o que um pai deve fazer com o filho também, né? Então a gente vai vendo assim que são muitas camadas, né? Assim, na psicologia paternal de Krishna. Outra coisa que Krishna faz é que Krishna ele estimula mais a gente tentar acertar do que o fruto das nossas ações mesmo, né? Tem uma história muito linda que eu acho, de Ramachandra com Jatayu. Né? A gente sabe que Ramachandra é o avatar de Krishna que veio ensinar assim, o papel de um chefe de família ideal, de um rei ideal. E a esposa dele, né, Sita, ela é sequestrada pelo demônio Ravana. E quando o demônio Ravana sequestra Sita e está fugindo assim, para sua terra, em Lanka, Ramachandra estava longe. Ele tenta vir para poder resgatá-la, mas não consegue chegar a tempo. Mas quem encontra Ravana no caminho e tenta interceptar ele é Jatayu. Jatayu era uma ave gigantesca que era devoto de Ramachandra e ele sabia que ele não tinha nenhuma chance de ganhar de Ravana. Mas mesmo assim ele luta com Ravana para tentar pelo menos atrasar Ravana e dar tempo de Ramachandra chegar. E ele luta o melhor que ele pode, ele se esforça, ele luta e ele não só perde como ele é ferido fatalmente. E, infelizmente, não dá tempo de Ramachandra chegar e Ravana foge com Sita. Mas Ramachandra chega logo depois e vê Sita, vê Jatayu, vê essa ave gigantesca assim, ferida. E quando ele chega, Jatayu está pedindo perdão porque ele se esforçou, mas o esforço dele não serviu para nada. E Ramachandra fala, claro que não, assim, o seu esforço para mim valeu completamente. Para mim tanto faz você ser bem sucedido, mal sucedido, para mim vale o sacrifício que você fez, assim, e ele morre, Jatayu morre, tem uma morte gloriosa, com Ramachandra glorificando ele de todas as formas possíveis, né? Então, é muito tóxico a relação de um pai com filhos, assim, que o pai quer que o filho seja bem sucedido, que o filho bata todas as metas, tenha todos os cursos. Não, assim, o pai deve querer que o filho tenha essa mentalidade de combater o bom combate, né? De que ele sempre faz o melhor dele, naquilo que ele tem que fazer, naquilo que ele escolheu fazer, que ele realmente se esforça, que ele realmente se compromete, que ele vive aquilo que ele está fazendo como Dharma. Mas não essa obsessão por sucesso, porque isso é Maya, isso é ilusão também. Krishna fala na Bhagavad Gita, pra Arjuna, Labala Boi Jaya Jayo, lute por lutar, sem pensar em vitória, sem pensar em derrota, porque isso aí é o papel de Krishna, né? Krishna que vai controlar para ver se a gente vai ter sucesso ou fracasso. Tudo isso é ilusão também da matéria, né? O que é sucesso, o que é fracasso? A gente normalmente tenta medir isso com parâmetros, com métricas humanas, né? Com parâmetros mundanos, materiais, mas o sucesso da perspectiva de Krishna é você se entregar àquilo que você está fazendo, fazer aquilo com total dedicação, com total carinho, muito consciente de como aquilo que você está fazendo pode beneficiar outras pessoas, você se doar completamente para uma tarefa, e o pai tem que estimular isso no filho, né? Não estimular assim, ser o primeiro lugar, ganhar o jogo de futebol, isso é bobagem, isso é besteira. Krishna não age dessa forma e um pai também não deve agir isso, ele deve, né, estimular o sucesso da perspectiva de Krishna, o sucesso espiritual, que é você se comprometer com o que você faz, independente do resultado, né? Então isso é muito importante. Até Bhaktisiddhanta Sarasvati, quando ele prega para Prabhupada, né, também, se tornar um pregador da consciência de Krishna, ensinar conhecimento espiritual, ele fala para Prabhupada, se você for dar uma palestra e não aparecer ninguém para assistir, tudo bem, você está fazendo sua parte, pregue para as paredes, né? Ele fala que tudo bem, pelo menos você vai estar pregando para a sua própria mente, você já foi glorioso de se expor para propagar o conhecimento espiritual, isso já é suficiente, né? Então esse é o quarto ponto da psicologia paternal de Krishna. O quinto ponto, assim, que Krishna tem na sua psicologia paternal é que ele não vê diferença no esforço dos seus filhos, né? Ele ama todas as almas igualmente,
E assim, se um devoto faz uma coisa grandiosa para ele e outro devoto de todo o coração faz uma coisa pequena, para Krishna não importa, é igual da mesma forma, né? Até voltando de novo em Ramachandra, continuando a história de Ramachandra, como a gente falou, esse demônio Ravana sequestra a esposa dele, leva para a terra de Lanka, e aí Ramachandra precisa ir em Lanka para poder salvar a esposa, e aí ele tem que construir uma ponte de pedra, né, entre a Índia e Lanka, né? Tem um mar separando, então ele ia construir uma ponte de pedra sobre o mar. E aí ele pede para os devotos dele ajudarem ele a fazer essa ponte de pedras, né? E aí Hanuman, que é assim, um grande devoto dele, né, muito poderoso, né? É um macaco assim, mas com poderes místicos. Ele começa a pegar montanhas inteiras para poder contribuir para a ponte, né? Mas Ramachandra, ele não vê diferença entre os esforços de Hanuman, que estava pegando montanhas inteiras com uma única mão, e as formiguinhas, tinham formiguinhas que eram devotadas a Ramachandra, que estavam pegando pedacinhos de poeira, pedacinhos de pedra, e botando lá na ponte, né? E quando Hanuman vê que ele estava apreciando todos da mesma forma, que ele não dava mais atenção, não dava mais ibope para aquele que estava pegando uma montanha, para aquele que estava pegando uma poeira, porque ele via que o esforço era igual, então ele perde o orgulho dele, né? Então Krishna, ele não fica fazendo comparação entre seus filhos, né? Inclusive, é dito que tem várias raças, várias emoções espirituais, né, no mundo espiritual. E, assim, do ponto de vista teológico, tem raças, tem emoções espirituais que elas são mais avançadas, né? Porque elas incluem mais possibilidades de serviço, né? Então, por exemplo, uma alma que no mundo espiritual está fazendo o papel, né, assim, de cuidar de Krishna, como uma babá, por exemplo, né? Ela está ali fazendo muito serviço. E outra alma que no mundo espiritual ela é só uma árvore, né, que está dando sombra para o lugar onde Krishna vai sentar. Parece assim, né, que a raça da babá ela é mais avançada, porque tem mais possibilidades de serviço. Mas Prabhupada explica que isso é só um conceito teológico, né? Isso é só um conceito filosófico nosso, que é importante para a gente estudar os diversos serviços que existem no mundo espiritual, mas da perspectiva de Krishna, ele aprecia a babá, ele aprecia a árvore, ele aprecia todos da mesma forma, ele não vê essa diferença, né? Então Prabhupada fala que isso é só teologia, mas do ponto de vista de Krishna não tem essa diferença. Então um quinto ponto que a gente tem para aprender com Krishna é não comparar os nossos filhos, né? Se a gente tem mais de um filho, não ficar comparando um com o outro, né? Permitir com que cada um se expresse do seu jeito, cada um encontre sua identidade, sua individualidade, e assim, talvez até pior do que comparar os nossos filhos, seja comparar os nossos filhos com outras pessoas, com filhos de outras pessoas, né? Isso é tolice, Krishna não age dessa forma, não deveríamos agir também. E um sexto ponto da psicologia paternal de Krishna é que Krishna, ele assim, ensina os seus filhos a cultivarem o perdão, né, a bondade, a misericórdia, mais do que qualquer coisa. Então, por exemplo, tem a história de Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, né, ele era um grande rei, e aí tem uma cerimônia que é chamada Ashwamedha Yagna, né, que assim, os grandes reis fazem essa cerimônia, Ashwamedha, que é muito difícil de fazer. Então, normalmente um rei fazia ela uma vez, assim, cada rei fazia ela uma vez, 2 vezes durante a vida. Mas Prithu Maharaj, ele vai fazendo várias vezes, assim, né? Ele era um grande yogi, um grande líder, né, do seu reino. Então ele faz 99 vezes essa cerimônia, e aí ele, quando ele faz 99 vezes, Indra, que é o rei dos céus, fica preocupado. Porque Indra, ele era o recordista dessa cerimônia, ele tinha feito essa cerimônia 100 vezes. Então ele fica preocupado que Prithu consiga fazer mais uma vez e empate com ele, né? E Indra não queria isso. A gente sabe que Indra, o rei dos céus, ele é uma personalidade piedosa, né? Ele é o líder dos semideuses, mas assim que ele é muito preocupado com o status dele, que ele tem uma vaidadezinha, né? O Bhagavata mostra isso em algumas ocasiões. E Krishna sempre tenta corrigir essa vaidade que ele tem, né? Mas ele fica muito preocupado. Poxa, se Prithu, se ele fizer mais um Ashwamedha Yagna, se fizer mais uma vez essa cerimônia, ele vai empatar comigo. E aí Prithu Maharaj começa a tentar fazer essa cerimônia pela 100ª vez, e Indra vai lá e atrapalha. Todas as vezes ele vai lá e rouba algo que Prithu precisava para fazer a cerimônia.
né? E aí, por fim, quando as pessoas descobrem que é Indra que estava roubando, né, os itens da cerimônia, o filho de Prito fica muito irado e vai lá lutar com Indra, pra Indra parar de... Pô, ele fala, Indra, você é o rei dos semideuses, e você tá agindo como um ladrão por mesquinharia, né? Você tá dando um mau exemplo pros semideuses. Então ele luta com Indra, e na hora que ele vai matar Indra, o pai dele, Prito Maharaj, fala, não faça isso, deixa ele embora, perdoa, né? Deixa ele embora, não vamos assim nos comprometer por causa disso. E aí vamos tentar fazer a cerimônia de novo. E aí, quando eles tentam fazer a 100ª cerimônia, mais uma vez, Prito aparece de novo e rouba as coisas da cerimônia, né? E aí, dessa vez, os brahmanas, os sábios, né, os sacerdotes que estavam ali, eles falam, não, Indra foi longe demais, se a gente for conivente com isso, a gente que vai estar errado, porque a gente pode perdoar o que acontece com a gente, mas a gente não pode perdoar assim as injustiças que acontecem com os outros, né? Então eles começam a cantar mantras para tirar todo o poder de Indra, para acabar com Indra, porque eles eram, né, brahmanas muito poderosos. Então, na hora que eles começam a cantar esses mantras, o rei Prito tenta impedir eles, fala, não façam isso, perdoem ele. E os brahmanas falaram, tudo bem, você manda no seu filho, na gente você não manda não. E continuam cantando os mantras assim para acabar com Indra. E a Indra tá desesperado, Prito tá chocado com aquela cena toda, e aí do nada aparece ele, né? Aparece Vishnu. Todo-poderoso Vishnu aparece assim e fala, pessoal, acabou. Indra, você errou, você é vacilão, você tá errado, você não podia ser assim, você é mesquinho. Você acha que 100 cerimônias, que você fez 100 cerimônias, você acha que isso me impressiona? O que me impressiona é ver a virtude de uma pessoa, né? Só porque você fez 100 cerimônias, vai embora para casa, mas vai envergonhado, sabe que você me desagradou, não tô nem aí para suas cerimônias, eu achei seu comportamento errado. E ele fala para Prito, Prito, você não precisa fazer essa 100ª cerimônia religiosa para me agradar, eu não quero esse recorde. Para mim, o que me agradou não foi que você fez 99 cerimônias, foi o fato de que você perdoou várias vezes, que você foi compassivo com Indra, que você entendeu que ele era mesquinho e que era muito mais valioso curar, assim, tentar corrigir a mesquinhez dele do que ficar fazendo cerimônias, né? Então ele fala, para mim não existe nada mais glorioso do que o perdão. Então Prito, ele é estimulado e na verdade ele é glorificado por Vishnu, não pelo que ele fez externamente, não pelo sucesso externo que ele teve, mas pela capacidade de perdoar. Então, assim, um pai ele deve cultivar no filho essa mentalidade que é a coisa mais magnânima que alguém pode ter, que é, né, o perdão. O perdão significa também ser indolente com a justiça que é feita com os outros, né? Como os brahmanas fizeram. Os brahmanas falaram, tudo bem, se fosse com a gente perdoava, mas esse cara toda hora vem aqui roubar a coisa dos outros, a gente não vai perdoar, né? Então, assim, a gente tem a hora de ser justo também, né? A misericórdia ela não pode ser só uma misericórdia boba, frívola, que, né, seja desequilibrada com justiça. Não é isso. Krishna é muito justo, né, gente? A gente falou que ele criou a lei do karma. Mas a gente tem que sempre lembrar o papel do perdão, né, no caráter humano, né? Então essa é a psicologia paternal de Krishna. E o papel de um pai nesse mundo é tentar, obviamente dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas capacidades muito limitadas, não somos Krishna nem de longe, mas tentar representar na vida dos nossos filhos todas essas características, né? E para fechar, o terceiro dharma de um pai é fazer com que o seu filho se atraia de alguma forma por Krishna, né? Assim, Krishna é o Pai Supremo, então só Krishna vai completar tudo que os nossos filhos, nossos dependentes precisam, mas a gente pode ajudar eles a se atraírem por Krishna de forma espontânea, de forma natural, né? A gente tem alguns bons exemplos disso, como, por exemplo, Bhaktivinoda Thakur, né, que foi o grande mestre de Bhakti no século XIX, como a gente já falou, mas ele também, assim, não é glorioso só por ter sido um grande devoto, mas é glorioso por ter sido o pai de Bhaktisiddhanta Sarasvati, o filho dele, que era um gênio, assim, que era um devoto avançadíssimo, né? Devoto, assim, que revolucionou a tradição da devoção por Krishna, né? E Bhaktisiddhanta falava que quase tudo que ele aprendeu com o pai dele, né? E assim, vendo o pai desde cedo tão engajado na vida espiritual, o pai levava ele, o pai, né, Bhaktivinoda, era o magistrado do governo britânico, tinha que fazer viagens, e às vezes levava ele, mesmo criancinha, com 6, 7 anos, nas viagens, e ia ensinando conhecimento de uma forma muito lúdica, muito, né, saudável para ele.
e deu uma deidadezinha para ele adorar quando ele ainda era criança, uma deidade de Kurma-deva, né, o avatar da tartaruga, né? E ele foi aprendendo as coisas desse jeito, né? Foi aprendendo vendo o pai dele, que era um homem grandioso, assim, se espelhando no pai, como as crianças fazem, mas se espelhando naquele exemplo de grande devoto, né? Prabhupada também conta isso, né? Prabhupada fala que ele aprendeu quase tudo com o pai dele, Gora Mohan, que ele, assim, era tão agradecido pelo pai que ele dedica um dos principais livros dele, que é o Krishna Book, né? O livro de Krishna, para o pai. Ele começa agradecendo o pai, Gora Mohan, que ele fala que a única coisa que ele não aprendeu com o pai dele, Gora Mohan, foi a pregar. Ele fala, a pregar foi o que eu aprendi com o meu mestre espiritual. Mas ele fala que tirando o fato de pregar o conhecimento espiritual, todo o resto da vida espiritual ele aprendeu com o pai dele, e a gente vê Prabhupada mesmo criancinha, né? Ele já tinha essa índole devocional. Ele já reunia as crianças da rua para fazer Rath Yatra, o festival de Rath Yatra, né? Que é a passeata, onde a gente leva a deidade de Jagannatha, de Krishna, na forma do Senhor do Universo, num desfile de uma carreata, cantando mantras, né? Ele fazia tudo isso, ele já gostava de Krishna, era apaixonado por Krishna, e ele fala que ele aprendeu tudo isso vendo o pai dele, a relação amorosa que o pai dele tinha com Krishna, né? Então, esse é o terceiro papel também. O pai tem que tentar não só representar Krishna, como ele tem que tentar fazer com que um pouco, pelo menos, do amor natural que a criança tem por Krishna aflore, né? Desabroche. Então é isso, pessoal. Se tiverem comentários... Ah, tá. Aqui. Vamos lá. Primeiro, Flávia. Boa noite, Flávia. Fico pensando na situação do Brasil, onde em muitos lugares a ausência paterna é latente. Crianças que crescem sem uma boa referência paterna. Fico pensando no crescimento dessas crianças e depois da atuação delas na sociedade. Complicado. Muito complicado, né? Inclusive, uma coisa interessante, né, é que a relação da mãe com a criança é uma coisa muito mais intuitiva, é muito mais natural, né? Porque a criança, ela já tá ali compartilhando o mesmo corpo dela, né? Depois que nascer, vai continuar tendo uma relação física muito forte, né? Porque vai ter todo o processo de amamentação. Então a criança ela tá mexendo ali com a mãe, com todos os hormônios da mãe, a fisiologia da mãe é toda alterada e o pai não tem isso, né? Assim, o pai ele já não tem essa facilidade. Então, o pai, por um lado, isso é uma vantagem da mãe, mas por outro lado é uma bênção do pai, que o pai vai ter que fazer um esforço consciente e voluntário para ir criando esse vínculo, para ir criando essa relação. Por isso que é muito importante o pai falar com a barriga, o pai tá muito ativo ali no pré-natal, essas coisas todas. Isso vai ajudando a criar essa relação que não é intuitiva, não é natural, não é fisiológica, que nem da mãe, né? Porque tem realmente a ausência paterna dos pais que não assumiram os filhos, mas tem os pais que assumem os filhos, mas que mantêm, né, esse distanciamento, que não são ativos na vida do filho, e isso deixa uma lacuna muito grande, não só na vida dessas crianças, mas deixa uma lacuna social pesada, né? Arjuna, ele tinha esse medo. E um dos motivos que ele dá para não lutar na batalha de Kurukshetra, e que Krishna fala que era um motivo realmente válido, é que ele ia matar muitas pessoas ali que não iam poder participar da vida dos seus filhos, né? Que não... Então ele tinha medo de criar realmente uma parte da sociedade muito afetada com isso, talvez até marginalizada, por não ter tido pais presentes, né? Então é algo realmente que a gente tem para se preocupar. Fabi, boa noite. Corrigir com afeto, corrigir o erro e não fere a pessoa. Esse é o ponto. Isso mesmo. Krishna tem esse cuidado, né? A Thelma falou uma coisa aqui bacana, importante que haja diferenças para que haja crescimento, segundo a psicologia. Esse é o ponto, né? A gente vê, né, que o papel do mestre espiritual Por que as pessoas precisam de um mestre espiritual se já tem as escrituras sagradas, né, que trazem todo o conhecimento? As escrituras sagradas, elas trazem todo o conhecimento para todas as pessoas, por isso elas são
meio genéricas, né? Elas trazem conhecimento universal. O mestre espiritual é aquele que vai olhar para a pessoa e ver as idiosincrasias dela, vai ver as peculiaridades dela e aí vai saber adaptar aquele conhecimento eterno, universal, para o mundo particular daquela pessoa, né? Então, o papel do mestre é esse. E os pais, né? O pai e a mãe são os primeiros mestres. Então, assim, eles não têm que... eles ajudam a forjar o caráter do filho, mas eles não forjam a personalidade do filho. Isso eles têm que, na verdade, acolher, aceitar, ajudar o filho a descobrir a própria natureza dele. O que eles vão fazer é forjar o caráter do filho, ajudar o filho, né, a ter retidão, discernimento, mas eles têm que respeitar as diferenças, a individualidade da psicologia do próprio filho mesmo. E como a Thelma falou, é muito importante que tenha essas diferenças na sociedade para que tenha crescimento. Bhagavan falou assim, poderia comentar também alguma qualidade de almas que atuaram como pais de Krishna, como Nanda, Vasudeva, Jagannatha Mishra e Dasharata? Bom, vamos lá. Feliz Dia dos Pais, Bhagavan, primeiramente. Bhagavan é paizão aí de 2 crianças, 2 devotinhos bacana. Hari Gopala e Murari Krishna, que Murari Krishna eu tenho aí a honra de ter feito a cerimônia dele, de dar o nome. Não dá nem para descrever assim, as glórias dessas almas que são assim, pais, né, atuam como pais de Krishna. Uma característica muito interessante, tem uma história assim, que eu gosto muito de Jagannatha Mishra, é que Jagannatha Mishra, é o pai de Chaitanya, que é o avatar mais misericordioso de Krishna, né, tem uma história que ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê um astrólogo falando para ele assim, o seu filho, ele já salvou o mundo muitas vezes, o seu filho é a fonte de tudo aquilo que já existiu, que vai existir, e começa a falar assim, e ele fala assim, meu filho é uma criança normal, e aí esse astrólogo vai falando várias coisas para ele, e aí quando ele acorda assim, ele acorda incomodado com esse sonho, ele vai conversar com os amigos dele, e os amigos dele começam a falar, poxa, talvez esse sonho não tenha sido só um sonho, seja uma premonição, tenha sido algo místico, né? Talvez seu filho seja um grande semideus, algum grande sábio, ou seja mesmo um avatar. E aí Jagannatha Mishra fica refletindo um pouco sobre isso, e aí depois ele vira e fala assim, não importa pra mim o que meu filho é, importa o que eu sou o pai dele, então eu vou educar ele independente do que ele é. Eu vou dar afeto para ele, mas eu também vou dar disciplina para ele. Quando ele estiver errado, eu vou corrigir, eu vou cuidar e vou educar ele, vou proteger ele. Então, assim, é muito interessante essa postura que Jagannatha Mishra tem. Não importa o que meu filho vai ser, se meu filho no futuro for uma grande pessoa ou não for, não importa. Importa o meu Dharma, que é o Dharma de ser o pai dele. Eu vou dar afeto e ao mesmo tempo vou dar educação. Se ele é um avatar, me perdoe. Eu vou estar corrigindo o próprio Deus, me perdoe, né? Ele fala assim, mas é o meu papel. Então, assim, essa coisa muito interessante, que ele valoriza Chaitanya, que é o filho dele. Não importa para ele se Chaitanya é um grande sábio, um avatar, um semideus, é o filho dele, né? Então, esse amor incondicional que ele tem pelo filho. E não pelo cargo do filho, pelo poder do filho, né? Não pelas infinitas possibilidades do que o filho vai ser no futuro. Ele ama o filho só pelo fato de ser o filho dele. E ele vai cumprir o papel dele de pai só porque esse é o Dharma dele. E com Nanda Maharaja também é assim. Nanda Maharaja, muitas vezes ele vê indícios de que Krishna é uma criança especial, mas ele está sempre preocupado em proteger Krishna da mesma forma, né? Na mesma hora que ele vê que Krishna é especial, na mesma hora ele esquece. Porque para ele Krishna é especial não porque Krishna é poderoso, não porque Krishna mata demônios, não porque Krishna mostra a forma universal na boca, não porque Krishna é Deus. Para ele, Krishna é especial porque é o filhinho dele, né? Então, tem todas essas histórias, né? Quando, por exemplo, Krishna está levantando a colina de Govardhana, Nanda Maharaja ele já pega uma tábua assim de madeira e bota lá, e fica o tempo todo que Krishna está segurando a colina de Govardhana com o dedinho, ele também está lá botando a tábua, ele fala, não vou deixar meu filho fazer isso sozinho, né? Então ele não fica pensando assim se meu filho pode levantar a colina de Govardhana, ele está só pensando que ele tem que ajudar o filho dele, né? Então, essa relação pessoal que os pais de Krishna, nas diversas encarnações de Krishna, têm com eles é muito interessante, né? Dasharata, que é o pai de Ramachandra, quando Ramachandra vai para o exílio, ele sim, fica depressivo de tanta saudade, né? Assim, o filho dele era Deus, né? Então Deus está presente em tudo o tempo todo, mas ele sente saudade do filho.
mesmo o filho, assim, dele sendo Deus, né? E o filho dele estando ali, nunca abandonando ele, né? Então esse eu acho que é o principal caráter dos pais de Krishna, que para eles se importam mais com Krishna, a pessoa, do que Krishna, Deus. Na verdade, Krishna, Deus, não é algo significativo para eles, né? Então isso também é uma lição, uma reflexão que fica pra gente. Amamos nosso filho pelo nosso filho, né? Patrícia, vamos lá? Boa noite, Patrícia. Quando só a mãe cria o filho porque o pai se ausentou do dever e só quer ver de vez em quando, a mãe, por mais que faça, não substitui o dharma do pai? Olha, assim, nesse mundo existe o real e existe o ideal, né? E uma coisa é que o ideal é algo que a gente, assim, tem que saber para tentar seguir o ideal. Mas é muito difícil a gente conseguir o ideal nesse mundo material, ainda mais na Era de Kali. A Era de Kali é uma era problemática mesmo, né? Então, é isso. A mãe ela não tem que pensar que agora assim, a educação do filho está incompleta porque o pai vacilou e se afastou. Quem vai estar perdendo é o pai. Ela tem que fazer o melhor dela. E Krishna ele fala na Bhagavad Gita também que ele preserva aquilo que a gente tem e ele preserva o que nós temos e nos dá o que falta pra gente, né? Então, por exemplo, assim, numa ocasião dessa, a mãe ela deve tentar se esforçar o melhor para cumprir o dharma dela de mãe e de pai também, ela vai tentar suprir isso, com confiança de que Krishna vai dar uma ajuda extra para ela. E o pai que está perdendo, assim, quem está deixando de cumprir o dharma dele, quem vai estar levando uma vida medíocre, quem vai estar sendo prejudicado, quem não vai estar se desenvolvendo como ser humano, né? Quem desagradou aí Krishna é, assim, realmente o pai, né? Mas com a ajuda que Krishna com certeza vai dar para essa mãe dedicada, a educação que ela vai dar para o filho pode muitas vezes compensar, sim, a ausência do pai. Mas o ideal não é esse, né? O ideal é que ambos estejam ali juntos, presentes. Fernanda, o guru então é um grande pai? Com certeza, né? É dito que o nosso primeiro nascimento é dos nossos pais biológicos. Nosso pai e nossa mãe são os primeiros pais que nós temos nesse mundo, mas depois a gente pode nascer uma segunda vez nessa vida. E aí o nosso pai vai ser o mestre espiritual e a nossa mãe vão ser as escrituras sagradas, né? A gente pode ter esse outro nascimento, né? No nascimento espiritual. O processo da iniciação espiritual é como um segundo nascimento nesse mundo, né? Que a gente, quando nasce pela primeira vez dos nossos pais biológicos, talvez a gente ache que nós somos esse corpo, né? Mas aí o nascimento espiritual é a gente lembrar que nós não somos o corpo. E aí o pai e a mãe que já facilitam o trabalho do mestre espiritual, que já começam essa educação, são tão importantes quanto o mestre espiritual, né? Mas isso aí mesmo, o guru é um grande pai. Inclusive, a relação que a gente tem que ter com o guru não é só uma relação de um aluno que está aprendendo uma filosofia. É uma relação de pai e filho mesmo, né? Tem que ter afeto, tem que ter respeito, tem que ter esse desejo de ajudar ele. Espontâneo também, não só por causa de uma obrigação religiosa, não é isso, não. É uma relação de pai e filho mesmo, né? Passatempos de Krishna, que agora... Eu já sei quem é. Ela pergunta assim: os pais de Shri Chaitanya são as mesmas almas de Nanda e Yashoda? São sim. Nanda Maharaj, quando Krishna vem como Chaitanya, ele vem como Jagannatha Mishra, o pai de Chaitanya, e quando Krishna vem como Chaitanya, Yashoda, que é a mãe de Krishna, vem como Manchati, a mãe de Chaitanya. São as mesmas almas, sim. Então é isso, pessoal. Não, de mais uma vez você vai chegar aí, da Fabi. Não chegou, não. Krishna ajuda em especial as mães carreira solo, entre aspas, que se dedicam em afeto a disciplinar os filhos quando se espelham nos ensinamentos de Krishna. Creio imensamente nisso e dá muita força. Krishna dá uma ajuda extra aí, com certeza. Krishna, ele mesmo promete isso, né? Que ele vai nos dar aquilo que ficou faltando pra gente quando a gente se entrega a ele, quando a gente tenta conectar a ele. Chegou agora aqui. Obrigado pelo comentário, Fabi. É isso mesmo. O Dira também
Manda aí, Uma Dirão. pergunta. Poderia falar um pouco da sua experiência como pai e educar o filho em consciência de Krishna? Então, a minha experiência é uma experiência recente ainda, porque meu filho tem 1 ano e 7 meses, mas a gente já aprendeu muita coisa com ele. Eu não sei quanto, assim, se ele já aprendeu mais com a gente ou a gente aprendeu mais com ele, né? Mas tem sido uma experiência muito enriquecedora. E uma coisa que a gente vê, assim, da criança é que a criança, ela tem uma atração mesmo natural por Krishna, né? Quando a gente faz o mínimo de, assim, aplica o mínimo de estímulo, a criança ela já se apega, ela se atrai muito mais por aquilo, né? A gente tem uma experiência muito interessante da Damodara, que durante a gravidez da Damodara teve um bhajan, né? Assim, um canto de mantras que marcou muito ela, que ela gostava muito de ouvir durante a gestação, que é Bebê Govinda Maharaj, né? Um monge da nossa tradição. Então é assim, muito bonito, né? Que é um canto orquestrado, ele canta o mantra Hare Krishna, mas com uma orquestra toda. Inclusive no trabalho de parto dela a gente ficou ouvindo esse mantra, foi um trabalho de parto longo, 31 horas, que foi dureza, assim, né? Pra ela, com certeza muito mais, mas pra mim também foi pesado, que a gente fiquei lá também às 31 horas. E assim, ele gosta muito, né? O Krishna, nosso filho, gosta muito desse mantra. Assim, quando toca, ele pode estar fazendo qualquer bagunça, ele para e ouve. E ele aprende tudo muito rápido, né? Ele, assim, se atrai pelas coisas devocionais muito rápido. Bhagavan tá aí vendo, então Bhagavan também tem essa experiência com os filhos dele, assim, como se atraem fácil, né, por Krishna, o Harizinho, né, filho do Bhagavan, que ontem a gente comemorou o aniversário dele, assim, sabe todos os passatempos de Krishna de cor e salteado de cabeça, né, fez 7 anos agora, mas eu lembro dele, até alguns anos atrás, ele já contava os passatempos de Krishna, isso é uma coisa muito natural, né, assim, ele já pensa em Krishna naturalmente, então assim, é muito interessante, é uma bênção muito grande, né, para criança que nasce filho de devotos, porque ela já pode absorver isso desde criança, mas também é uma bênção muito grande para os pais, para eles verem como que a atração, a devoção dos filhos é diferente da nossa, que a nossa é uma coisa mais mecânica, mais movido por filosofia, mais movido pelas frustrações que a gente teve com a vida sem Krishna. Então é muito legal a gente aprender com a criança essa naturalidade, essa espontaneidade na devoção por Krishna, né? Isso pra gente é muito enriquecedor, né? Então, acho que até agora isso foi assim, a principal lição assim, que eu tive, né? Daqui a uns anos eu faço um relato mais completo, que depois que ele crescer vão ter outras missões ainda que a gente ainda não conhece, mas até agora já... Você tem alguma coisa? Não lembro? Eu acho que um ponto é que a gente tem que sempre servir de exemplo, né, para as pessoas. E com o filho, a gente tem que servir de exemplo integral, 24 horas. Então, te força a ser mais cuidadoso, a ser mais dedicado mesmo, a seguir o processo. Porque ele tá ali grudado em você o tempo inteiro, então não tem como disfarçar. Você vai ser o que você é ali, você vai se forçar a ser mais disciplinada, a seguir melhor as coisas para servir de exemplo. É, bem lembrado. 24 horas, assim, 24/7, assim, você não pode... É uma missão mesmo. Mas é muito néctar, né, como a gente diz, muito recompensador. Então é isso. Então aproveitar aqui o finalzinho só para agradecer meu pai, Dia dos Pais. Também acho que não teria sido devoto de Krishna sem ele. Ganhei meu primeiro livro e estímulo para ser devoto do meu pai também. Então queria agradecer meu pai aqui e minha mãe também.